Então, se você pudesse parar agora para pensar em que momento da sua vida, em que parte, em que área da sua vida você se cobra. A cobrança, ela é a ansiedade, tá? Então, do ponto de vista psicológico, quando a gente se cobra muito e a gente não trata, isso vira uma ansiedade lá no futuro. Lá no futuro você vai gerar ansiedade, você vai desenvolver a sua ansiedade pelo nível de cobrança que você se cobra demais, entende? Então, quanto mais você se cobra, mais tem uma chance grande de você desenvolver uma ansiedade lá no futuro. E a sua cobrança, ela vem em que momento? Em que área da sua vida vem a sua cobrança? Ela pode vir em relação aos filhos, em se cobrar com os filhos. Ela pode vir em relação ao trabalho, em se cobrar com o trabalho. Você pode se cobrar em relação às finanças, a ter dinheiro. Você pode se cobrar em relação ao seu emprego e querer trabalhar sempre mais, né? E se dedicar ao trabalho muito. Então a cobrança, ela vem em vários aspectos e cada um desenvolve ela de um jeito, tá? E aí você precisa identificar em que área da sua vida mais pega a sua ansiedade, a sua autocobrança, porque a ansiedade nada mais é do que isso, é uma autocobrança, é quando a gente se cobra demais. E se você se cobra um pouquinho, vou me cobrar aqui só um pouquinho, né? Só aqui em relação a, sei lá, acho que eu devia trabalhar mais, eu acho que eu devia fazer as coisas melhor, né? Eu acho que eu devia me dedicar um pouco mais. Então, quando você se cobra nesse nível, né, de, só um pouquinho, beleza, ainda tá legal. Agora, quando você não cuida da sua ansiedade e você continua se cobrando e se cobrando e se cobrando, aos poucos isso vai piorar e você vai desenvolver uma ansiedade, as crises de ansiedade. E as crises de ansiedade, gente, nada mais é do que coisas horrorosas, a gente sente coisas horrorosas, né, no sentido de ficar perdido, se sentir sufocado, uma sensação de sem saída, né, de meio que paralisado, parece que é muita coisa ao mesmo tempo e você dá um tilt, simplesmente dá um tilt, sua cabeça dá uma queda assim, você acaba dando uma pirada, né? Então, por quê? Porque parece que você vai aguentando, e aí quando você vê, você deu um tilt na cabeça, né? Se sentiu muito sobrecarregada a ponto de estourar, né? A ponto de dar uma crise, a ponto de paralisar, a ponto de ficar em choque, a ponto de dar realmente esse pane. Então, a autocobrança nada mais é do que aos poucos ir virando uma grande ansiedade lá no futuro. Então, quando você sentir essa autocobrança, aí você começa a perceber que isso é uma ansiedade, tá? Pode ser uma ansiedade leve, que ali tá só se cobrando um pouquinho, mas que lá na frente, se você não cuida dessa autocobrança, você vai desenvolver ali uma ansiedade no futuro. E isso é muito prejudicial, né? Você não vai saber lidar. Então, a partir de agora, começa a perceber as suas autocobranças, em relação a que você se cobra. Nunca tive, mas está sendo muito bem explicado. Obrigada, muito obrigada. Geralmente a gente tem sempre uma explicação, assim, psicológica mesmo, falando. Porque é fácil a gente falar de sintomas, né? É fácil vir aqui e falar, olha, a ansiedade ela aparece quando você sentir um aperto no peito, quando você ficar angustiado, quando você sentir aquela coisa horrorosa, aquela coisa de, não sei o que eu faço. E aí é muito fácil, né? É muito fácil você falar que você sente palpitação, que você sente
sei lá, ficar adormecendo o corpo. Eu já escutei vários relatos, cada um sente de um jeito a ansiedade, tá? Então, são vários. Se você procurar na internet, tem vários sintomas. Mas a gente, né, eu psicóloga, formada da análise psicodramática, que é a minha abordagem, a gente não entende a ansiedade como um sintoma. A gente entende que dentro dela tem algo que não tá bom, né? Tem algo que tá errado, né? E isso vem de autocobrança, tá? Quanto mais você se cobra, mais gera essa ansiedade. E aí, como resolver, Carol? Poxa, e agora? Eu tô me cobrando aqui e aí eu não sei o que eu faço. Como que eu resolvo isso? Primeiro é legal identificar da onde veio a sua cobrança, de que área da sua vida você mais se cobra. Às vezes a gente se cobra com pequenas coisas, como cuidar da casa, cuidar dos filhos, ser uma boa mãe, trabalhar muito, ou tenho que trazer dinheiro para casa, no caso dos homens, né? Então, assim, isso a gente acaba se cobrando muito e aos poucos isso vira um nível grave. Então a gente precisa identificar qual é a área da sua vida em que você mais se cobra. Inabel, inclusive estou agora com crise, bolo na garganta, coração palpitando. Então, Inabel, pensa, relaxa, pensa comigo, assim, o que tá te fazendo gerar essa ansiedade? Qual é a área da sua vida em que você se cobra? E a ansiedade, ela pode vir de dois jeitos. Ela pode vir uma ansiedade do futuro, em que você precisa chegar em algum lugar. A gente sempre entende que o paciente, né, a pessoa que tem ansiedade, ou ela tá correndo para algum lugar, ou ela tá correndo de alguma coisa. Então a ansiedade ou é do futuro, quando você quer mais, pensa lá no futuro, é aquelas pessoas que pensam, mas como que vai ser a minha vida lá no futuro? Como que eu vou ter, se eu vou estar casada, se eu vou trabalhar e eu tenho que ganhar dinheiro e eu tenho que fazer... Sempre lá no futuro. Ou é uma pessoa que pensa lá no futuro, ou é uma pessoa que está correndo do passado. Em que sentido, Carol, eu corro do meu passado? Geralmente, pessoas que têm medo de ser algo que já foi. Então, por exemplo, tem gente que tem medo de ser a mãe que teve. Por exemplo, eu tive uma mãe péssima e aí eu não quero ser essa mãe péssima. Então, eu vou ser a melhor mãe do mundo, né? Eu não posso ser uma mãe péssima, eu tenho que ser a melhor mãe do mundo, eu tenho que ser incrível. Eu tenho que dar tudo para minha filha o que eu não tive. Então você fica correndo do seu passado para não lembrar dele, né? Para não entrar em contato com ele. É como se você falasse, sai, sabe? Correndo dele. Ou você pega um futuro, ou você tá sempre correndo por um futuro, sempre pensando em algo que você queria ter, em dinheiro, em coisas, né? Em alguma coisa. A Bárbara, minha ansiedade é do futuro. Legal, já identificou. E aí a gente pensa assim, tá, é do futuro, tá, tô tendo crise de ansiedade. Qual é o gatilho, né? O tema central. A gente sempre tem um tema, né? Assim, se a gente pensar assim, um tema. Qual é o tema que mais te preocupa, que mais te deixa ansiosa, que mais faz você se cobrar? É para ser boa? É para ser uma pessoa, sei lá, é para ser uma boa mãe? É para ter mais dinheiro? Qual é o tema central? Penso muito no futuro, mas o passado também, sobre ser mãe diferente para minha filha. Isso. Então, e aí você se cobra tanto de um passado como de um futuro, parece. Então a sua ansiedade fica oscilando nisso, né? Dos dois jeitos, né? Você corre da mãe lá do passado e quer ser uma boa mãe hoje, e você corre de um futuro e aí você tá sempre correndo de algo.
mas assim, nunca consegue relaxar, né? A ansiedade não te deixa aproveitar o agora, ver as pequenas coisas, se sentir bem com o que está acontecendo, com as coisas que você vai sentindo. Então a ansiedade está sempre fazendo você correr o tempo todo para algum lugar. E isso te faz ficar um pouco incomodada, né? Então a gente precisa identificar da onde que veio a sua ansiedade, né? Então, para poder relaxar e aproveitar o agora, né? Para poder estar aqui presente, porque a ansiedade você está sempre correndo. E é como se sua cabeça não parasse. É como se sua cabeça virasse para você e falasse assim: olha, mas você tem que ser melhor. Olha, mas você tá vendo? Sua filha tá precisando de você. Olha, mas e aí? O que você vai fazer do futuro? Né? Mas e como é que vai ficar aquelas coisas? Mas você vai ter condições, assim, de sustentar tua filha? Mas você vai conseguir fazer as coisas? Né? E as coisas que você tem que fazer amanhã, por exemplo? E todas aquelas coisas que você tem que fazer? Alguém já teve isso de fechar o olho e falar: meu, amanhã eu tenho que fazer isso, fazer uma lista assim na cabeça e tá sempre matutando todas as coisas que tem que fazer e aonde quer chegar e o que quer conseguir, né? Então é como se algo ficasse dentro de você te cobrando e falando: vai, cadê resultado? Né? Você tem que ser uma pessoa melhor, você tem que ser uma boa mãe, você tem que fazer um monte de coisa amanhã. Será que você fez todas as coisas que você tinha para fazer hoje? E amanhã você vai ter as coisas para fazer? Então, assim, corre. É sempre um bate na palma da mão e fala: vai, que você tá muito parada. Então, a ansiedade, ela vem muito disso. Muito para desligar, para dormir, muito difícil. É difícil mesmo. É muito difícil lidar assim com a ansiedade na hora que fecha o olho, né? Parece que a hora que a gente fecha o olho vem um turbilhão e parece que vem dedos assim, ó. Mas você vai dormir, né? Como você vai dormir? Trata de levantar, né? Dormir é para os fracos. Então, é uma cobrança, assim, em todo momento, né? Que você começa a passar 1 milhão de coisas na cabeça. Eu faço lista antes de dormir e acordo pensando nela. Então, passa a lista, né? Faz a listinha para lembrar dela. Isso ajuda, né? A ter a listinha. Mas é uma cobrança, né? Tá sempre se cobrando para fazer algo, sempre bitolada, né? Sempre tendo 1000 coisas para pensar e para fazer. E isso parece que é infinito, né? Você acha que, não, mas amanhã, a hora que eu concluir a minha lista, vai dar tudo certo e aí vai acabar. Parece que não acaba. Parece que no outro dia tem mais uma lista, e mais uma lista, e mais uma lista, e mais uma lista. Então, assim, é infinito. A cobrança, ela tá sempre aí. Ela tá sempre falando pra você as coisas que você tem que fazer, né? E nunca desliga. Ela nunca dorme. Nunca dorme. Parece que tem alguém colado atrás de você falando com você. E isso é complicado, né? Porque a gente fica cansado, né? A gente cansa. Então a ansiedade, ela vem de diversas formas e a gente precisa identificar aonde a gente quer chegar, do porquê você tá correndo tanto assim, do porquê eu preciso correr tanto, né? O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso, né? Por que eu tenho que correr o tempo todo? Tá, minha mãe não foi tão legal e eu vou ser uma boa mãe, eu já sou uma boa mãe, mas tudo bem, né? Tudo bem eu não ser boa mãe o tempo inteiro. Tudo bem eu ser o possível, né? A gente precisa aceitar que a gente tem limites, que a gente tem o nosso tempo também. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, a gente não precisa sair correndo, né? A gente não precisa estar correndo o tempo todo. Então a gente precisa ser aquilo que a gente pode, dentro do nosso tempo, sabe?
não ficar correndo o tempo todo para buscar algo. A gente precisa entender isso, que a gente não vai chegar lá nesse futuro e que esse futuro, quando você chegar lá, vai ter mais coisa para fazer. Eu tenho adolescentes, né, meus pacientes adolescentes, eles já estão gerando ansiedade antes da hora, né, assim, com 15 anos já estão com ansiedade, né, então assim, a ansiedade, ela vem independente da idade, ela vem para te lembrar e te cobrar o tempo inteiro. Então eu tenho adolescentes que se cobram em relação aos estudos, né, e isso é muito difícil. A gente precisa se libertar, né? Entender que, beleza, as pessoas cobram a gente, mas eu vou fazer o que eu posso, né? E eu vou fazer aquilo que eu consigo e tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas a gente precisa aceitar isso, senão a gente fica se cobrando muito. Afeta muito meu físico, meu corpo, sente ao extremo, porque a ansiedade ela bate no corpo, né? É difícil, é bem complicado. Então, quando a ansiedade vem, ela causa sérios estragos, a gente fica com o emocional abalado, a nossa imunidade também, né? Cai, a gente não fica bem, a gente quase não. Tem gente que se alimenta muito, tem gente que não se alimenta nada, tem gente que fica sem dormir. Né? Então a ansiedade ela vem de todas as formas e ela afeta em diferentes níveis. Então quanto mais crise você tem, quanto mais coisa você tem, pior você fica, né? Assisto seus vídeos, estou me analisando, está ajudando bastante. Que bom, Inabel, é muito bom, né? Quando a gente entende o que está acontecendo. Então a ansiedade ela tem um motivo para ela estar cutucando você. Né? Então, às vezes você precisa entender que tudo bem, a gente não quer ser igual a nossa mãe, que foi ruim e agora eu quero ser a melhor mãe do mundo. Ela foi ruim? Ela foi, mas tá tudo bem. Ela não sabia fazer, né? Vamos perdoar essa mãe lá no passado, gente, senão a gente vai carregar essa responsabilidade de ser a melhor mãe do mundo, né? E aí a gente se cobra demais. E aí não dá. Então, assim, perdoa a mãe, fala, mãe, olha, você não foi tão legal. Mas isso não quer dizer que eu vou ter que ser também, entendeu? Hoje eu vou descobrir a mãe que eu quero ser para minha filha. Né? Hoje eu vou ser a mãe que eu posso ser para minha filha. Né? Eu entendi que você fez o que você pôde lá, tudo bem, talvez não foi tão legal, fiquei com raiva, mas agora eu quero fazer aquilo que eu posso, né? Mas tudo bem, né? Não vou sair correndo e tentar fazer um monte. Então, a gente precisa perdoar essa mãe do passado para poder seguir em frente, sabe? Para poder seguir a vida e entender que você não precisa se cobrar tanto em relação aos seus filhos, né? Eles vão crescer, vão entender que você é boa, né? E é isso, a gente vai ser o que a gente pode ser. Gente, eu olho para o lado, não sei se vocês entendem, mas a minha abordagem, ela é da análise psicodramática, tá? Então eu utilizo algumas técnicas de espelho dentro das minhas terapias e isso ajuda muito o cliente se ver, às vezes descarregar, às vezes dar aquele alívio, sabe? Tipo, ai, parece que eu falei com a minha mãe, sabe? Essa sensação, assim. A Soraya. Tem alguma terapia para melhorar a ansiedade? Tem. Soraya, tem. Fazendo terapia, né, ajuda muito. Vou puxar a sardinha da minha terapia, tá, gente? Gosto muito da análise psicodramática, que é a minha abordagem. Mas tem a cognitiva comportamental, né? Tem várias outras terapias, mas eu gosto muito da minha, tá? Da minha abordagem. Eu acho que ela clareia muito o cliente, ela localiza muito o cliente onde que ele tá, do porquê ele desenvolveu isso, do como que aconteceu, e ele cura na raiz, assim, para você
se libertar disso. Mas além da terapia, né, tem também a questão de tomar remédio para ansiedade, tem a questão, né, de fazer algumas coisas. Então, que nem eu trabalho também com neurofeedback, que é uma forma de você fazer um tratamento para ansiedade, para depressão, que também ajuda muito a melhorar a ansiedade. Tem em outras cidades, né, o neurofeedback, ele é novo, mas deve ter em outras cidades. Eu também conheço vários treinadores, né? E também ajuda. Tem a medicação, dá para ir no psiquiatra, tomar medicação para aliviar essa sensação de sintomas, mas lembrando, só o psiquiatra não resolve o problema, tá? O problema se resolve entendendo da onde ele vem, da terapia. É na terapia que a gente descobre o problema, tá? Então isso também é uma forma, tá bom? Mas parece que você vai desenvolvendo isso ao longo da vida, né? Então, ou você corre, ou você se sente pressionada por alguém na vida que te cobrou, ou você cobra por não ser aquela pessoa louca que você era, sei lá. Tipo, claro que os adolescentes não tem como fazer isso, né? Tem gente que se cobra depois na faculdade, tem que estudar muito, né? Perdi muito tempo. Então, ou você se cobra em relação a esse futuro, né? Em relação a eu preciso estudar para ser alguém, ou eu preciso estudar porque eu preciso ser boa, porque parece que as pessoas me cobram isso, ou eu preciso estudar porque eu já fui louca em algum momento da vida e agora eu quero ser muito boa, né? Então, pode ser de várias formas isso. Você pode falar mais sobre o pânico? Nazaré, o pânico, ele é diferente. O pânico ele é caracterizado por uma ruptura no conceito de identidade da pessoa. É quando ela meio que perde o chão. É quando ela achava que as pessoas eram de um jeito e ela descobre que as pessoas não são desse jeito, como ela imaginava. E aí ela tem uma boa queda, assim, de não saber quem é ela, não saber o que tá acontecendo, de ficar bem perdida. Então é uma pessoa que idealizava um jeito de ser na vida, ou seja, né, assim, idealizava, sei lá, tem gente que acaba, né, teve uma seguidora que me procurou uma vez e falou assim, eu descobri nas suas lives que eu tenho pânico, que eu não tenho ansiedade. Aí eu falei, que legal, né, como é que é? E ela disse, eu descobri que a pessoa que eu tava não era aquela que eu imaginava ser. E aí eu comecei a ficar em pânico. E é isso mesmo. É quando você tá com alguém, é quando você acreditava que aquela pessoa era de um jeito e ela passou a não ser mais daquela forma. Então, ou quando você achava que você era uma menina boa e você descobriu que você era uma porra louca, tipo isso. Então, é esse contraste, sabe? De eu achava alguma coisa e perdi total as expectativas. Então, isso é muito legal, assim, entender que eu não tenho pânico, eu tenho ansiedade, ou eu não tenho ansiedade, eu tenho pânico. Ajuda muito a entender, assim, o que tá acontecendo, né? Então, assim, poxa, eu imaginava que a pessoa era de um jeito, ela não é mais. Então, talvez eu fiquei iludida demais. Talvez, né? Talvez você se iludiu. E aí tem que ver por que você se ilude, né? Então, as pessoas às vezes não são do jeito que a gente imagina. E se você acredita muito nisso, se você leva a ferro e fogo isso, provavelmente você desenvolva aí esse pânico. Jéssica, até hoje não sei por que tive isso. Pois é, a gente não sabe mesmo. A gente vai passando batido. Quando a gente não faz terapia, a gente não entende mesmo. É por isso que a gente precisa entender da onde que veio, do porquê que a gente desenvolveu isso. Eu penso assim em relação às pessoas. Pensa do sentido de ter perdido
essa idealização. Ah, então. Aí, Nabel, então você vê, ó, são várias coisas acontecendo. Talvez o pânico veio lá da mamãe, quando olhou pra mamãe e falou: você não é tudo isso que eu imaginei, mamãe. Entendeu? Então, assim, vai tendo isso, né? Por isso que a gente vai desenvolvendo várias outras patologias. Porque o fato da gente se dar conta de que as pessoas não são, né, do jeito que a gente imaginava, começar a ficar triste, a ficar em pânico. As pessoas em pânico não conseguem nem sair de casa, né? Fica mal, não acredita mais nos outros, fica com o pé atrás, aí não confia nem nela mesma. Parece que é uma coisa assim, bem pesada, né? De não confiar em si mesmo. Então, eu já atendi vários pacientes com pânico, não confiava nele mesmo, ficava ali na sala de espera, assim, em choque, né? Querendo ser atendido logo, porque queria alguém perto, né? Então, essa pessoa quer alguém perto. É bem isso. O pânico a gente desenvolve também, né? Dependendo do nível de expectativa que você tem diante das pessoas. O pânico é um surto de medo intenso, às vezes até sem causa aparente. É um medo, né? Muito, Vivi. É bem isso, é um sentimento de não saber em quem acreditar, em quem confiar, né? Uma coisa de medo total, assim. Fique em choque mesmo. Tive tantas decepções com quem eu mais confiava que passei a duvidar do meu próprio eu. Então, talvez, Inabel, você tenha mais pânico do que ansiedade, né? Talvez o seu conceito aí de identidade tá muito mais forte e aí você foi gerando ansiedade para se cobrar em algo que você precisa ser diferente das pessoas, precisa ser melhor. Então, na verdade, o seu problema maior tenha sido, às vezes, o pânico, né? Que é essas decepções, e aí a gente vai se cobrando por algo. É isso aí. Eu acho que tem todos esses problemas, tem que procurar urgente um tratamento. Mas tudo bem, né? Todo mundo tem problema. A gente tem, eu também tenho, também tive. Às vezes eu mordo a boca, né? Às vezes eu e a Vivi, a gente tá lá e fala: ai, Vivi, hoje tô mordendo. Porque a gente quer trabalhar muito, né? A gente tá sempre ligado e tem que estar sempre trabalhando. Então a minha questão é do trabalho. Mas tem gente que tem em relação aos filhos, tem gente que tem em relação as outras coisas, a financeiro, a família, a casa. Então a sua ansiedade ela pode vir de várias formas. E quando a gente entende, melhora, porque aí a gente pensa: ah, tô mordendo, ah, tô me cobrando, e em relação ao trabalho, pô, então por que eu tô fazendo isso? Tá bom, vou relaxar. Vou relaxar, né? Não preciso provar nada para ninguém, né? Então aí você relaxa. Aí você começa a pensar e falar: não preciso ficar assim, né? Não preciso me cobrar em relação a isso. Tá tudo bem, né? Eu tô fazendo o meu possível, eu tô fazendo o meu melhor. Então, isso ajuda muito quando a gente entende o que tá acontecendo, a gente consegue driblar um pouco mais esses pensamentos, sabe? Sempre pensei que tudo era normal. Todo mundo tem, vai passar e realmente preciso de um profissional. Não passa não, viu, Inabel? Se não fizer tratamento, não passa. Se não fizer terapia, se não entender do que está acontecendo, se não tomar remédio, se não fizer um tratamento, não passa. Se você está tentando, tem muita gente que tenta sozinho, que fala: não, eu vou ficar bem, vou ficar aqui, eu dou conta, né? Tem muita gente que fala: eu dou conta, imagina. Mas, gente, não dá. Uma hora você vai pirar, né? Uma hora vai ficar pior, né? Então, não dê conta, não precisa dar conta. A gente não precisa dar conta de tudo.
Tudo bem a gente procurar um profissional, tudo bem a gente precisar de ajuda, tudo bem a gente reconhecer, ser humilde e falar, tá, eu preciso de ajuda, né? Você não precisa contar para todo mundo. Só vai num terapeuta, vai lá conversar. Gente, terapia é vida, sabe? Terapia ajuda muito, a gente melhora, a gente entende o que está acontecendo. Eu acompanho, é muito legal, porque a terapia são fases, né? Eu tava até conversando isso com a Vivi, que é legal a gente ver o andamento do cliente, né? Então, às vezes a pessoa chegou por ansiedade, aí daqui a pouco ficou bem e aí a gente resolveu uma questão, né, sei lá, financeira. Aí daqui a pouco a pessoa ficou bem e aí ela entrou numa questão de vou virar mãe ou vou casar. E aí são várias fases da vida, né? Que todas as fases a gente tem conflitos, né? Tudo é novo, tudo é diferente. E se a gente vai tentando lidar sem saber o que está acontecendo, a gente só vai fazendo cagada. Então acho que é legal entender o porquê que a gente está fazendo tudo isso, o verdadeiro significado das coisas, senão a gente vai se complicando, né? Vai perdendo oportunidades que às vezes seriam boas, né? E aí você acaba não aproveitando. Então, sou muito ansiosa e uso extremamente esse método. Ai, ajuda muito, né? De falar assim, meu, não tô nervosa porque tô nervosa em relação a quê? Em relação aos filhos? Tá bom, os filhos estão bem, estão tudo cuidado, né? Vou então mandar, sei lá, colocar uma pessoa aqui para me ajudar, alguém para cuidar da casa, não sei. Então a gente precisa ficar bem, a gente precisa entender que tá tudo bem não ser tão boa. A gente não precisa ser boa o tempo todo. Tá tudo bem. A gente tem que fazer o possível. Só isso já tava legal. Eu conheci uma mulher que ela teve depressão pós-parto e ela não queria nem amamentar a filhinha. O marido dela ficou muito provado, porque ele não queria saber do bebê. Depressão pós-parto é normal, viu? Às vezes é uma má relação com a mãe, tá? Então, assim, se você tem depressão pós-parto, é uma relação ruim que você teve com a sua mãe. E aí você desenvolveu a depressão pós-parto. Então, assim, gente, fica a dica. Se você não gosta da sua mãe e você vai ter filho, faça terapia. Tá? Porque a gente fica com depressão pós-parto por causa da relação que a gente tem com a nossa mãe. Não sei porquê, ultimamente, quando saio de casa para ir em algum lugar, minha boca fica tremendo e não consigo parar. Pode ser estresse, pode ser essa ansiedade de sair de casa, né? Pode ser essa questão do pânico, né? Tenho que sair, tenho que ficar sozinha, não sei. A gente precisaria pensar aqui o que é. Sempre tem um motivo. Sempre. Terapia é isso, é sempre encontrar um motivo. É isso que eu sempre faço. Então a gente precisa pensar por que acontece isso. Como que eu penso nisso, Carol? Quando você for sair, repara nos seus pensamentos. O que te deixa nervosa? O que significa sair de casa? O que significa fazer alguma coisa, sair? Por que você tem isso? E aí você vai começar a se questionar. Então, para pensar, assim, esse motivo, para ver se você encontra alguma coisa. Pode ser esses gatilhos desses pensamentos que fazem você ter esses sintomas. No caso da depressão pós-parto, se torna uma síndrome do pânico porque não tinha filhos e agora se encontra numa responsabilidade? Não, na verdade, a depressão pós-parto é em relação à mãe, tá? Em relação à mãe da mulher. E o pânico é realmente lidar com as pessoas que não são tão boas assim, o que você imaginava uma coisa que não é. As decepções, né? Verdade, todos nós precisamos, todos nós, Sônia, todos nós precisamos de terapia.
cuidar da nossa saúde mental, gente, ninguém tira isso da gente. Sério, é muito bom. Antes eu sentia o olho tremia. Eu sei, tipo, tremia assim. Eu sei como é que é. Uma menina, a minha secretária lá, a minha estagiária, ela fala que treme aqui. Eu acho que é estresse, viu? Pode ser. Agora a boca, vou ao mercado, e quando chego no mercado, percebo que tá tremendo, e quando vou fazer exames, a sensação é como se eu estivesse em perigo. Então, parece que o seu medo é estar em perigo. E aí a gente precisa entender do porquê que você tem medo de estar em perigo, né? O que perigo que pode acontecer? Qual é o perigo que vai acontecer na sua cabeça, na sua imaginação? Porque isso é imaginação, né, gente? Não tá acontecendo nenhum perigo, não tem nada acontecendo, mas a pessoa tá sentindo perigo. Então, assim, qual é o perigo que tá passando na cabeça dela? Qual é a fantasia? Gente, se a gente parar pra pensar, tudo na nossa vida é sequência de pensamentos. Então, primeiro eu penso numa coisa, depois eu penso na outra, aí depois eu faço um negócio. Tudo é sequência. Isso vale para o marido também? Vale. Depressão pós-parto também pode ser de homem também, tá? A sensação é como se eu tivesse um perigo. Isso aí. Vale também, tá, Inabel? Porque isso é... Natália, boa noite. Depressão pós-parto pode acontecer tanto com o marido como com a esposa, porque é uma relação mal resolvida que essa pessoa tem com o seu pai ou com a sua mãe, né? Então, no caso dos homens, é a relação mal resolvida dos homens com os pais dele, com o pai, homem, e da mulher é a relação mal resolvida da mãe com a mãe dela, da mulher, tá? Então, a depressão pós-parto ela pode ser de duas formas. E aí, ela pode ser consequência ali depois de uma ansiedade. A depressão pós-parto pode gerar a ansiedade, porque aí se cobra em não ser uma mãe igual, né? Então, assim, no começo gera ansiedade, depois pode... no começo gera a depressão pós-parto, depois pode gerar ansiedade. Então, sim, uma coisa pode ser ligada na outra, tá? Você é maravilhosa, explica tudo. Ai, obrigada! Gente, eu adoro explicar, eu acho incrível, né? Eu adoro mostrar o que tá acontecendo, porque ajuda muito, né? Eu adoro mesmo, sério. Por isso que eu vou fazendo todas essas coisas, assim, live, tudo, explicando pra vocês. Aqueles carrossel, né? Tudo bem explicadinho, né? Pra gente começar a entender. Eu não sabia, então tem que ser tratado antecipadamente? Sim, José Hilton, terapia é vida. Se você não gosta do seu pai e vai ser pai, faça terapia antes. Faça terapia antes. Por que, Carol? Porque você pode desenvolver uma depressão pós-parto e você também tem que se preparar para essa nova fase. Emocionalmente muda muito, né? Ter filhos muda muito, a responsabilidade, ser pai, cuidar da casa, quem é que vai cuidar da casa, quem é que vai cuidar do dinheiro, quem é que vai cuidar dos filhos, a mulher vai trabalhar ou é o homem que vai trabalhar, né? Não sei, tem que fazer terapia para você conseguir se encaixar, entender o que está acontecendo, se organizar da melhor forma possível, porque é uma fase muito louca, né? A crise da maternidade, da paternidade, ela é pesadíssima, pesadíssima, né? Gera muita ansiedade, pessoas que acabam desenvolvendo ansiedade por causa dos filhos, porque nasceu, porque foi mãe, né? Porque tem que trabalhar para trazer dinheiro para casa, porque a mulher tá... Então, assim, é uma fase muito louca, gente, muito louca. Então, a gente precisa se preparar psicologicamente, sim, para lidar com essa fase nova da vida, né? Para não desenvolver a depressão, para saber lidar com a situação, para ficar bem, né? Para a gente ter saúde mental, é muito importante. Então, sim, é muito legal.
fazer terapia, tá? Gente, então é isso. Acho que eu falei um monte aqui com vocês. Eu adoro vir aqui conversar, né? Viajo, explico um monte, gosto muito. E aí, amanhã vai ter live de novo, tá? Nossa, se eu soubesse disso, tinha feito antes de ter filhos. Vivo em crise de me cobrar, de ser mãe, melhor profissional, esposa. É difícil, né? Porque é uma fase muito difícil, né? Ser mãe é muito difícil. Ter filhos é muito difícil. E as pessoas só falam assim, ah, eu vou ter um filho ali, né? Ah, beleza, eu vou ter um filho ali. Né? Não se prepara, não se organiza, né? Então, quando vê, já tá no meio do rolo e isso fica muito difícil depois de sair e de separar, de entender, né? Então, ajuda muito fazer terapia, gente. Essa fase da maternidade, da paternidade é importante, assim como todas as outras fases da nossa vida, como casar, como ser profissional, como lidar com a morte, né? Temas importantíssimos para a nossa vida, né? E lidar com o trabalho, trabalhar ansiedade, depressão, pensamentos negativos, a baixa autoestima, tudo isso é muito importante fazer terapia para amenizar e você não ficar tão doente, né? A gente não precisa sofrer, tá? A gente pode ter uma vida tranquila. Então, tratem essa cabecinha aí, tá? Então, é isso. Hoje eu falei sobre o que é a ansiedade para a gente começar a identificar. Amanhã eu quero falar sobre a diferença entre estresse, ansiedade, cansaço. Vou falar muito sobre a síndrome de burnout, né, que é o estresse no trabalho. Então, vamos conversar sobre todas, tá? E a gente vai entender do pânico, também vou voltar no pânico pra gente conversar mais sobre a ansiedade. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Ai, que bom, Inabel, amo suas explicações, entendo, parece que você entra na minha cabeça e fala por mim. Ai, que ótimo, isso daí, quando o paciente fala pra mim assim, é isso aí, você falou exatamente o que eu tava pensando. Isso se chama você me autorizar para trabalhar, né? Então, assim, é essa autorização que o psicólogo precisa para mudar a vida da pessoa. Então, quando a pessoa fala isso pra gente em terapia, é porque ele falou, pode entrar, eu deixo, você pode entrar aqui e mudar alguma coisa aqui dentro. Agora, se a pessoa fala assim, ah, não gostei, não tem nada a ver comigo, não, você tá falando besteira, né? Então ele fala, não, você não entra aqui você não entra. Então quando a pessoa fala, meu, é isso mesmo, combinou, fez todo sentido, e aí a gente entende que você deixou eu cuidar de você, né? E eu acho muito legal isso, né? Porque é aí que muda mesmo, né? Então, fico muito feliz de ter vocês aqui, muito obrigada. A gente já tá acabando, então eu agradeço todo mundo que ficou aí comigo. A live vai ficar salva e amanhã a gente tá aqui para falar mais sobre ansiedade, tá bom? Então, um beijo para vocês, boa noite. Tchau, gente. Até. Tchau, tchau.